Minutos. Neste período de pandemia do coronavírus, que impõe o confinamento como medida de enfrentamento ao Covid-19, vários estados brasileiros estão registrando exatamente o aumento de casos de violência contra a mulher. Isso não pode acontecer. Agressores podem ser enquadrados na Lei Maria da Penha, o que é uma norma que estipula a punição adequada para quem pratica atos de violência contra a mulher. A doutora Valdilene Martins, advogada criminalista, ela está conosco, vai conversar com a gente. Já estabelecemos conexão com ela. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço. Bom dia, sua equipe, bom dia quem está nos assistindo. E eu quero parabenizar a TV por esse serviço, né, de relevância social, porque vocês mantêm a sociedade informada. Essa lei é nova, foi agora dia 3. E boas novidades, boas novas. Obrigado, querida. Mas o que me impressionou, doutora, foram esses dados que são estarrecedores com relação a esse aumento de violência. Significa o seguinte, doutora, o agressor não respeita a quarentena? A questão, ele não respeita a família. A verdade é essa. Ele não respeita a família, ele não respeita a sua prole, não respeita sua companheira, porque, na realidade, ninguém vira agressor do dia para a noite. Então, esses homens já eram agressores. Se eles já eram agressores, eventualmente, quando estavam em casa, quando não estavam no trabalho, imagine eles em casa o dia todo, né? Então, é aquela visão misógina de mulher como coisa, de mulher como não como ser humano. Eles não têm a visão de mulher como ser humano. É uma serviçal, uma pessoa que tem que estar ali sempre subjugada. Então, essa lei que veio agora, ela trouxe dois novos itens, né, para serem usados como medida protetiva de urgência, que, na realidade, essa possibilidade do autor da agressão ser encaminhado para o grupo de reabilitação já existia no artigo 35, inciso 5 da lei, já está lá. Só que isso não era feito como medida protetiva, apesar de que eu, particularmente, enquanto advogada, eu sempre pedia que esse homem fosse encaminhado. Por quê? Porque esses grupos que são de reabilitação, grupos reflexivos, eles trazem uma nova visão para esse homem. Ele desconstrói, ajuda a desconstruir a visão misógina que esses homens têm de mulher como coisa, extensão do seu patrimônio, e família como se você estivesse criando animais, né? Que tem aquele controle e aquela violência. Então, agora, desde o início do processo, o juízo já vai poder encaminhar esse homem para esses grupos. E o acompanhamento psicossocial também é muito importante, porque vai que ele tem algum problema. Não, isso não é regra, é um caso pontual ou outro. Mas, por exemplo, um homem alcoólatra, ele pode ser encaminhado para um CAPS, né? Ou que tem algum problema, qualquer problema social, ou que precise ser incluído em algum programa, que vamos dizer que ele saia da casa e precise ir para um aluguel social, né? Então, foram muito boas essas duas medidas protetivas que entraram. E eu queria esclarecer para a sociedade que as medidas protetivas são inúmeras. No artigo 22, hoje, tem 7 medidas protetivas que podem ser aplicadas ao que se impõe ao agressor, e no 23 e 24, no 23 tem 5, no 23 tem 4 medidas protetivas que são aplicadas à ofendida. Então, são inúmeras medidas protetivas, as pessoas têm que conhecer a lei, a empresa tem que divulgar mais, e isso tem que ser mais aplicado efetivamente no judiciário e desde a delegacia, porque esse fato mesmo do homem ser encaminhado desde o início do processo para os grupos de reabilitação já ajuda a amenizar os ânimos durante o processo, porque o processo criminal ocorre, Sérgio, e de regra ocorre processo paralelo civil, que é o de divórcio ou de reconhecimento de união estável com partilha e dissolução, de pensão alimentícia e de guarda das crianças. Então, assim, ficam processos rolando paralelamente e a violência continua, porque o homem, autor da agressão de regra, quando ele se afasta ou ele é afastado, ele continua praticando a violência patrimonial e psicológica, mesmo que à distância. E o importante também, doutora, principalmente para quem está em casa, inclusive, me conscientizar, porque foge completamente à minha realidade e à realidade de muitas pessoas. O que acontece é o tamanho da vulnerabilidade dessas mulheres que estão em casa. É muito importante entender isso. Basta as pessoas pensarem quando o lugar mais perigoso para você viver é a sua casa. O lar, que o lar da pessoa deveria ser um lugar
de amor e de respeito. Quando o lugar mais perigoso para a sua integridade física e para a sua vida é a sua casa, o que dizer? Pense o grau de desespero, né? E com relação a esses grupos de reabilitação, eles precisam ser institucionalizados. O Estado, e aí eu falo o Estado lá do censo, né, os municípios, os estados precisam instituir esses grupos reflexivos, porque como o judiciário vai encaminhar esse homem para onde? Quem vai fazer esse trabalho? Precisa de uma equipe técnica, de psicólogas, de assistentes sociais, de pessoas que saibam desenvolver esse trabalho. Então, como você disse, eu fico imaginando a vulnerabilidade dessas mulheres. E como você acabou de dizer, pode não ser a minha realidade, mas a responsabilidade também é minha. Eu tenho que denunciar se eu sei, se eu tenho conhecimento. Porque quando uma mulher dessa é agredida ou quando ela morre, o agressor, ele por si só, a responsabilidade não é só dele, né? Porque faltou alguma coisa, houve alguma omissão da família, de vizinho, da vizinhança, de colegas de trabalho. Então, o Estado precisa se mostrar efetivamente. A medida protetiva concedida é um papel, mas ela precisa de uma rede para ser efetivada, aplicada de uma forma que proteja de fato essa mulher. E, doutora Valdilene, para encerrarmos, eu acessei agora, estou acessando aqui, o site exatamente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É importante ampliar esses canais de denúncias. Temos os Disque 100, temos o telefone 180. 180, o 181. 181. Aqui em estratégia nós temos o 181 da Polícia Civil, o 180 que é nacional, o 190 que é no momento que o crime está acontecendo. E lembrando que esses aplicativos que estão sendo feitos, as ONGs, os movimentos sociais que estão surgindo para salvar essas mulheres, eles têm que lembrar que muitas vezes essas mulheres são cerceadas do direito de ter acesso à internet. Elas estão literalmente em cárcere privado. Elas estão literalmente presas com o seu algoz no comando. Elas estão subjugadas de uma forma que muitas delas não têm acesso ao telefone. Por isso que a gente precisa da sociedade, das pessoas que estão ao redor dessa mulher, para literalmente salvar a sua vida. Exatamente, doutor, agradecendo a sua presença e essa denúncia que se faz mais que necessária, viu, gente? É importante demais porque nós não temos, doutora, nós não temos essa consciência, exatamente o que a senhora disse, exatamente assim, eu sou refém dentro da minha casa, então onde seria o meu refúgio, onde eu me sentiria devidamente, completamente protegido, eu sou absolutamente agredido o tempo todo sem parar. Doutora, agradeço, vamos só repetir os telefones, por favor. O agradecimento é todo meu, e olha, o 180 é a denúncia nacional, é anônima, você não precisa dizer seu nome, é sua obrigação, denuncie, peça o número do protocolo, tente acompanhar esse processo, ligar para saber o andamento. O 181 aqui em Sergipe é a denúncia da Polícia Civil. A Polícia Civil também é muito atuante, ela vai no local, ela procura saber. Se tiver crianças envolvidas, denuncie no Conselho Tutelar. Se tiver as crianças em vulnerabilidade, pessoas idosas, diz que 100. E o 190 é para acessar qualquer crime que estiver acontecendo naquele momento. Você está ouvindo espancamento, brigas, gritos, ligue para o 190. Então, métodos para ajudar nós temos muito. A gente não pode se omitir, porque uma omissão pode resultar na morte de uma dessas mulheres. Perfeitamente. Doutora Valdilene Martins, obrigado pela sua participação, um ótimo dia.